Amados irmãos, irmãs, paz e bem. Hoje é domingo, dia 13 de fevereiro. O evangelho para este domingo é Lucas capítulo 6, versículos 17 e de 20 a 26. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos diante de um texto muito belo, as bem-aventuranças do Evangelho de Lucas, que tem algumas diferenças das bem-aventuranças do Evangelho de Mateus. Alguns teólogos dizem que no Evangelho de Mateus as bem-aventuranças acontecem numa tonalidade mais mística, na montanha, chamado Sermão da Montanha, não é? E muito mais como numa literatura sapiencial. Aqui se trata de uma literatura um tanto profética e faz também, como lá em Mateus também, aqui existem estas bem-aventuranças e no final tem os ais. As bem-aventuranças são muito presentes, estão muito presentes em toda a Sagrada Escritura, desde o início até o livro do Apocalipse. No Apocalipse nós encontraremos muitas bem-aventuranças e ao mesmo tempo muitos ais. E a liturgia de hoje, na primeira leitura, no Salmo e na segunda, traz um pouco este paralelo. Uma vida vivida com sabedoria seria uma vida vivida de modo feliz e bem-aventurado. Uma vida vivida sem sabedoria seria um desastre. Então esse ai, ou estes ais do Evangelho, não se trata de uma palavra de condenação, não se trata de uma palavra de abominação ou de, digamos, de uma maldição, mas se trata de uma palavra de lamentação. É como se fosse uma palavra fúnebre. É como se Jesus estivesse dizendo: pobre homem que fez as escolhas erradas. Por conta das suas escolhas, está colhendo coisas ruins e haverá de colher até o final da vida coisas ruins porque fez escolhas erradas. Então veja que este modo de pensar, ou estes dois caminhos, estas duas propostas de vida, estão presentes na primeira leitura. Maldito o homem que confia no homem, que faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta de Deus. Por outro lado, bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. O primeiro é comparado a uma árvore um cardeiro que no deserto não floresce, não se vê florescer, vive de modo seco, numa região salobra, desabitada, sozinho, solitário, constrói a sua vida pensando somente em si. Por outro lado, aquele que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto das águas, que não terá medo da seca, porque sua folhagem será sempre verde e haverá de dar muitos frutos. Veja que o Salmo continua a mesma reflexão, porque começa falando: feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos.
Então, esses são felizes. E as duas primeiras estrofes falam sobre isto. Já a última estrofe diz: porém, bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. E na segunda leitura, o apóstolo Paulo continua a mesma reflexão, quando diz: se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Quer dizer, ele fala da esperança futura e fala da vida presente e das escolhas que nós fazemos. Antes de meditar o Evangelho propriamente, gostaria de dar uma palavra sobre este número 4. São 4 as bem-aventuranças no Evangelho de Lucas, enquanto que em Mateus são 8, não é? Os santos padres falam muito sobre esta diferença. Mas eu gostaria de dizer uma palavra sobre o número 4, não é? Porque 4 é um número que simboliza uma realidade total. É o número que indica o mundo inteiro. Quer dizer, o mundo inteiro é convidado a refletir sobre o sentido que está dando à sua vida. Se está fazendo boas escolhas ou não. Se está vivendo como um bem-aventurado ou como alguém que é digno de compaixão e é digno de uma oração fúnebre. Alguém que anda nesta vida como se já estivesse morto. Então, o número 4 indica o mundo inteiro, porque são 4 os ângulos da Terra, 4 os ventos principais, 4 os pontos cardeais, 4 são as estações, 4 são os elementos fundamentais, a terra, a água, o ar e o fogo. 4 eram os rios do paraíso, 4 são os evangelhos, 4 são as idades do homem, infância, juventude, maturidade e velhice. 4 são as virtudes chamadas cardeais, de onde brotam todas as outras virtudes. E 4 é um número também que está intimamente ligado à cruz e à Páscoa, porque após a crucifixão, os soldados dividiram as vestimentas de Jesus em 4 partes, significando que a mensagem do Evangelho deveria ser espalhada por toda a terra. Portanto, o número 4 significa que esta palavra de Deus hoje, este sermão das bem-aventuranças, ele é para toda a humanidade, todo o mundo inteiro é convidado a refletir sobre o sentido, sobre o senso que está dando à sua vida, se está dando o sentido correto à sua vida ou não. Pois bem, as bem-aventuranças são reflexões que nos fazem pensar, ou diria, é um caminho, não é? Um caminho de santidade, um caminho de felicidade, não é? As bem-aventuranças são, dizia São Jerônimo, um programa de vida. Um programa de vida a ser seguido. As bem-aventuranças, porém, prevêem uma chamada metanoia, uma mudança de mentalidade e uma mudança de olhar. Porque, como diz o apóstolo Paulo, o cristão olha esse mundo e as coisas que são valiosas para esse mundo ele considera como esterco, como nada. Ao contrário, as outras coisas que não são valiosas para esse mundo, mas são valiosas diante da cruz de Cristo, do mistério da cruz do Senhor, são valorizadas pelo cristão. Então é preciso mudar a mentalidade, é preciso uma metanoia, mudar o olhar para poder compreender essas bem-aventuranças. Bem-aventurados na antiga compreensão do mundo grego, os bem-aventurados ou os felizes por excelência, ou felizes em plenitude, eram só os deuses que poderiam dizer que eram felizes. Aqui Jesus diz, o homem é chamado a ser bem-aventurado, o homem é chamado a ser feliz, a felicidade completa. É claro que começamos aqui e terminamos vivendo esta felicidade na eternidade junto de Deus, na plenitude, não é? Saber plantar a felicidade. É preciso, para viver esta felicidade das bem-aventuranças, é preciso mudar o olhar e mudar a mentalidade. Na Igreja Bizantina, as bem-aventuranças são consideradas uma oração e são cantadas no momento em que se traz o Evangelho para o altar, mostrando que as bem-aventuranças estão no centro do Evangelho, fazem parte do centro do discurso de Jesus. Estão na centralidade do sermão de Jesus e da sua orientação. Então, as bem-aventuranças são, na verdade, não somente um caminho de vida, um programa de vida, mas uma oração a ser rezada
e a ser vivida. Lex orandi, lex credendi. Aquilo que se reza, aquilo que se crê, deve ser também aquilo que se vive. Lex vivendi, não é? A lei da oração, a lei da fé, a lei daquilo que se vive. Então, na igreja bizantina, isto é bem presente. Somos, então, nesta vida, como sementes. Sementes que podem germinar ou podem apodrecer. Tudo depende das escolhas que nós fazemos. A vida na Bíblia, a palavra vida, se expressa de vários modos. Bios, que é a vida biológica, não é? Depois, psique, é vida também, que já compreende a vida da alma, psicologia, toda esta força dos sentimentos e tudo mais. E depois, zoé, que é a vida em Deus. O homem é convidado a fazer escolhas e viver a sua vida em Deus. Colocar a sua vida em Deus. Isto é muito importante. Olhando agora as bem-aventuranças, nós vamos compreender estas 4 bem-aventuranças a partir do olhar de Lucas. Bem-aventurados vós os pobres, não porque a pobreza seja algo bonito ou bom. Muitos diziam que a religião seria ópio do povo, porque a religião seria, nesse sentido, um convite a viver a pobreza, a viver o desprezo, a viver... Enquanto que os ricos não eram questionados no seu modo de viver. Mas não se trata disso. Quando se fala em pobreza, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que têm fome, bem-aventurados os que choram e os que são perseguidos, na verdade são situações de dor, de sofrimento extremas que fazem o homem colocar Deus em primeiro lugar. O homem não é bem-aventurado porque é pobre, não é bem-aventurado porque chora, não é bem-aventurado porque sofre, mas é bem-aventurado porque compreende que a razão da sua esperança está em Deus. Há uma pobreza, eu diria, que pode ser pensada também do modo bíblico, né? Que seria o desapego. Não é não ter nada ou viver na miséria extrema, mas seria viver de modo desapegado, viver de modo livre, porque, diz o texto, bem-aventurados, né, Macário e felizes são os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Quer dizer, vocês viverão no reino de Deus como filhos. Viver no reino como filho é muito diferente de viver no reino como escravo. O escravo não tem direito a nada. A lei que rege a vida do escravo na antiga Roma, as leis que estão ligadas à vida do escravo estão na seção das leis que falam sobre objetos, coisas e animais. Então o escravo não era gente, não era ninguém. Ao contrário, aquele que vive em Cristo é filho do reino, é tratado como filho e vive como filho, com grande liberdade diante deste mundo. Não se torna escravo deste mundo. Bem-aventurados os que agora têm fome, e há muitas fomes que Deus irá nos saciar das nossas fomes. O homem não tem fome somente de pão, mas tem fome sobretudo de eternidade. Bem-aventurados. As bem-aventuranças, dizia Gandhi, ele dizia, foi este o sermão da montanha que me fez amar Jesus. Porque quando Gandhi veio à Europa, ele se decepcionou com os cristãos e disse, esse não é o cristianismo que eu conheço. Eu conheço bons cristãos. E eles vivem o sermão da montanha. O sermão da montanha é o centro da vida cristã. E foi este sermão que me fez me apaixonar, fez com que eu me apaixonasse por Jesus. Nós somos convidados então a refletir sobre este sermão da montanha e ver na Sagrada Escritura que vários textos trazem esta reflexão sobre o sermão da montanha. Vários textos, inclusive no Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, se vê muitas citações de bem-aventuranças. Por exemplo, logo no começo do Apocalipse diz, benditos os que escutam esta palavra. E no final do Apocalipse vai falar também, bendizendo os que escutam a palavra. Mas em 13, no capítulo 13, versículo 14 do Apocalipse diz, bem-aventurados os que morrem no Senhor, porque suas obras os seguirão. Interessante.
Capítulo 16, versículo 15. Bem-aventurados aqueles que se conservam vigilantes no Senhor. A vigilância como bem-aventurança. Capítulo 19. Bem-aventurados ou felizes os convidados para as núpcias do Cordeiro. Nós já dizemos isso na hora que apresentamos a Eucaristia no altar. Felizes os convidados para as núpcias do Cordeiro. E Apocalipse capítulo 20, versículo 6, dá um sentido pascal das bem-aventuranças quando diz: bem-aventurados aqueles que experimentam a primeira ressurreição. Amados irmãos e irmãs, possamos então pensar, e eu concluo essa reflexão sobre bem-aventuranças, na qual falamos sobre escolhas, sobre as escolhas que nós fazemos, com uma palavra de Santo Agostinho. Agostinho diz: existem duas cidades sendo construídas. Uma é Jerusalém, outra é Babilônia. Ele pergunta: você está construindo qual cidade? Em qual das duas cidades você está alistado para trabalhar na construção? Para qual das duas cidades você está juntando material? E para qual das duas cidades você está empreendendo esforços para construir? Pois bem, cada um pense: na minha família, eu estou buscando fazer esforços para fazer da minha família uma Jerusalém, uma cidade santa, ou uma Babilônia. A minha vida cristã, a minha vida de trabalho, todas as coisas concorrem para a construção de uma Jerusalém ou de uma Babilônia. É interessante pensar sobre essas coisas e guardemos no coração esta mensagem da bem-aventurança deste domingo. Podemos ser bem-aventurados, benditos e ter uma vida em Cristo, uma vida elevada, como diz São Jerônimo, ou podemos estar no grupo daqueles que Jesus, olhando, se lamenta, diz: ai de vocês, pobres de vocês, que fizeram escolhas erradas e por isso vivem a sofrer e sofrerão ainda mais, não porque Deus está castigando, mas porque as escolhas de vocês não foram feitas com sabedoria. Desejo a todos um ótimo domingo. Abençoe-vos Deus, que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo domingo, paz e bem.